E no dia em que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, Deus colocou sobre você uma medida do Espírito Santo, e aquilo que poderia ser uma habilidade natural, no dia em que você aceita Cristo e Ele é entronizado no teu coração, nesse dia um dom foi concedido a você. E a revelação profética diz que é meu e seu dever descobrir, nutrir e melhorar, aperfeiçoar o dom que nos foi concedido. Um dom que mais tarde Ele vai perguntar para mim e para você e vai dizer assim: e aí, o que você fez com aquilo que eu te dei? Meninas, em algum momento se imaginou que vocês poderiam ser úteis na execução de tarefas que muitas vezes passam despercebidas? Mas um dia Deus quis construir uma barraca no deserto. E Ele disse: eu peguei aquele cara de lá e peguei aquele cara de lá, e agora eu vou dar esse dom para eles, porque para mim isso é importante. Foi uma tarefa executada com tamanha destreza, que a glória do Senhor se manifestava nos recintos mais íntimos daquela tenda, daquele tabernáculo. Que coisa fantástica. Só que sabe o que aconteceu? A medida do dom dado a esses dois camaradas, chamado Bezalel e Aholiabe, a medida do dom foi tão extraordinária, que os descendentes desses dois camaradas herdaram a habilidade. A família herdou a habilidade. Só que agora aconteceu um negócio muito triste. Uns 600 anos depois, quando Salomão recebe os planos de Davi para construir o templo, numa medida gloriosa, incomparável ao tabernáculo, mas muito abaixo do que Moisés tinha visto no céu, Salomão tem todo o dinheiro para poder construir, tem todos os planos detalhados da mão de Davi. Só que aí tem algumas coisas que precisariam ser feitas que exigiria uma habilidade extraordinária. No segundo livro de Crônicas, nós temos a informação que o descendente de um desses dois, do Aholiabe, foi o camarada contratado para liderar a execução dos trabalhos mais refinados do Templo de Salomão. Só que a Bíblia nos informa que esse camarada, ele, por parte de mãe, ele ainda preservava a linhagem da tribo de Dan, mas por parte de pai, em algum momento, alguém havia se casado com um pagão de Tiro. E quando Salomão pede o auxílio do rei vizinho para alguém vir para assessorar ele, o servo azul do Senhor diz que Salomão falha na sua fé, e este camarada, e aqui vem um comentário muito triste. Eu quero que você entenda isso é muito sério. Quando esses dois, que Deus colocou o Espírito sobre eles, construíram e terminaram o tabernáculo, essa passou a ser a profissão deles. Eles eram artífices, trabalhavam nessas coisas todas que a Bíblia diz: madeira, couro, tecido, ouro, prata. Essa passou a ser a profissão deles. Só que os descendentes perderam de vista a origem do dom e começaram, porque extraordinariamente se destacavam dos demais, e eles começaram a achar que o trabalho deles não era muito valorizado, e começaram a aceitar contratos das nações pagãs vizinhas para confeccionar ídolos, para trabalhar em templos pagãos, porque dentro de Israel eles achavam que não eram pagos devidamente ou suficientemente. Quando Salomão contrata o descendente de Aholiabe, esse camarada pediu uma fortuna para poder trabalhar, Salomão consentiu, e a fortuna que esse cara recebeu criou e gerou uma sensação nos trabalhadores
de que eles também precisavam receber mais. E Deus foi desonrado pela postura desses trabalhadores. Olhe para mim, meu irmão. Olhe para mim. Vou falar um negócio aqui sério para você. Alguns de vocês se deram bem na vida profissional, porque em algum momento o Espírito de Deus foi derramado sobre vocês, lhes concedendo habilidades e alguns dons e talentos. E alguns de vocês andam empregando isso mais para ganhar dinheiro do que para o avanço do reino de Deus. Isso é pecado. Alguns de nós tivemos no ambiente da igreja como uma espécie de estufa, como uma espécie de escola, como uma espécie de onde nós desenvolvemos habilidades que colegas nossos de escola não desenvolveram, porque o ambiente da igreja, o Espírito sobre nós, as condições familiares nos deram condições de a gente se destacar dos demais. E hoje a gente ignora a fonte do nosso poder e habilidade, empregando mais tempo, mais energia e mais dinheiro nos nossos projetos pessoais do que nas coisas da igreja. E se nós já tínhamos problemas semelhantes a esses antes da pandemia, depois piorou. Ao botar vocês todas aqui na frente, usar o ministério de vocês e reconhecer os esforços dos últimos meses, eu também faço um apelo aos demais. Nós precisamos dar o melhor dos nossos dias, das nossas energias, do nosso dinheiro, do nosso talento, das nossas habilidades para o avanço do reino e não para as nossas coisas profissionais e nos nossos projetos pessoais. Estou vendo assim de gente que usa a igreja como um trampolim para se fazer famoso, cantando, ou sei lá, fazendo o quê, para depois ir para o mundão fazer dinheiro. Vou citar um defunto aí também, que ninguém vai reclamar também. Mas o Elvis é um desse. Aprendeu a cantar nos cultos domingo de manhã na igreja. Um dom que Deus deu, uma habilidade que Deus deu, e está assim de gente, ó, no mundo secular, fazendo dinheiro e fortuna. Mas a igreja foi a estufa, onde ele desenvolveu o dom, a habilidade, o Espírito havia concedido, um dom desvirtuado. Como você anda gastando seu tempo? Eu estou sentindo a minha igreja muito ocupada, trabalhando, muito ocupada fazendo dinheiro, muito ocupada tentando pagar as contas. Deus deu a você o dom do tempo, da vida e outras muitas habilidades, porque Deus espera que você contribua com o desenvolvimento dos teus irmãos na caminhada para o céu. A igreja é de fato uma fonte de problema, a igreja é uma fonte de frustração. A igreja às vezes não reconhece as nossas habilidades e a gente fica com dodói. Não me agradeceram, não me disseram, não me reconheceram, não me deram presente, não me deram isso, não me deram aquilo. Por favor, ainda que a gente tenha falhado, eu, o pastor, o ancião do seu departamento, ou sei lá, o líder que não fez menção de você, ainda que a gente tenha falhado com a nossa ingratidão, lembre-se que você faz tudo para a glória de Deus. E Deus está envolvido nesse negócio, diversos dons, diversos serviços, diversas realizações, mas o mesmo Deus, o mesmo Senhor e o mesmo Espírito. E Deus não espera nada menos de nós, do que o nosso total interesse nas coisas do reino. Eu não sei quantos dias será o efeito do meu sermão, eu não sei, mas esse já é o 219. Seria realmente que o sermão de hoje daria um efeito um pouco mais prolongado na vida de alguns de vocês? Será que eu ouviria de alguns de vocês dizendo, pastor, porque nós estamos com comissão de nomeações aí e temos vários problemas para resolver. Vários problemas, eu sei que tem vários problemas para resolver. Mas no andar da carruagem, nós vamos ter que deixar vários departamentos. No andar, se a coisa não mudar, vai ter departamento que não vai ter líder e vai ter que parar de operar. Desculpa, tem gente aí que nem precisa ouvir isso, né? Mas eu vou dizer para que você aí, ó, ou ao vivo ou no futuro, se você está ouvindo um sermão e tal, porque na pandemia você pegou o hábito, o costume de ficar na igreja, ouvindo um sermão, aí você vai ouvir o sermão de uma igreja, depois você ouve o sermão aqui de Dallas, depois você está trabalhando na sua igreja? Você está envolvido no ministério na sua igreja? Eu não sei onde você está, se você está no Brasil, na América Central, ou qualquer outro lugar. Se apresente na sua igreja, existe um papel que você tem que desenvolver lá. Legal você está aqui, mas se você de fato está levando a sério o que a palavra de Deus está dizendo, você tem que se envolver no ministério com a sua igreja.
todos nós temos um papel individual para a gente executar, que ninguém mais pode. Lógico que Deus não depende de você, mas Deus está te dando esse privilégio, porque Deus sabe que isso vai ajudar você em sua caminhada. Mas alguns se sentem estrelinhas demais. Não ando me valorizando, não ando me pagando direito. Vou encerrar aqui. Eu conheci uma pessoa, entre o 3º e o 4º ano da faculdade de teologia. Eu perdi esse amigo, essa pessoa faleceu em janeiro. Vocês perceberam que em algum momento eu fiz menção a ela. Fui trabalhar numa cidade com 6.000 habitantes e 1.500 pessoas daquela cidade trabalhavam para esse homem. De cada 4 habitantes da cidade, 1 era funcionário dele. 1. De alguma forma eu consegui. Entrei ali, fiquei amigo da família, e ele pediu para que eu fizesse uma palestra para os funcionários do escritório. Eram 150 funcionários do escritório, que trabalhavam no administrativo, na parte comercial, enfim. E outros eram operários, trabalhavam em 3 turnos, a empresa não parava. É a empresa número 1 de descartáveis no Brasil. Número 1, a matriz fica em Santa Catarina e tem outras muitas espalhadas. Tem lá em Pernambuco, tem no Paraná, tem em Minas Gerais. Eles têm como cliente o FedEx aqui dos Estados Unidos, os envelopes de plástico da FedEx, quem produz são eles lá no Brasil. Pelo menos até alguns poucos anos atrás. E eu fiz uma palestra para esses funcionários. Um dos irmãos, depois da palestra, e eu não sabia o que fazer, e também não vendi livro, mas eu não sabia o que fazer. Eu fui até Floripa, na casa da minha família, peguei um terno lá, porque eu não usava terno para comportar, mas peguei um terno lá, peguei um computador emprestado, botei uma música da Sonete, e fiz a palestra lá e preguei para eles, botei a Sonete no final no apelo, e fiz apelo, e eles levantaram, e foi um negócio. Mas não vendi nada, eu só preguei para eles lá mesmo. Foi uma palestra, eles chamaram de palestra, mas foi um sermão. Um dos sócios, um dos irmãos mais velhos, na saída, quando acabou a palestra, estava no estacionamento, ele disse assim para o meu amigo, né, que foi quem me colocou no negócio, ele disse o seguinte: quanto que ganha o nosso representante comercial do Sudoeste, que está lá em São Paulo? E o meu amigo disse assim: ele ganha mais do que o nosso Prolabore. Eu não vou falar aqui o Prolabore dele, porque seria indelicado. Mas ele falou lá o Prolabore, a gente tira tanto por mês. Esse representante comercial, isso foi em janeiro de 2003, ele disse assim: esse representante comercial faz mais dinheiro que a gente por mês. Quanto? Por volta de R$70 mil. A comissão do vendedor da empresa, R$70 mil. Isso em janeiro de 2003. E o irmão mais velho vira para o meu amigo e diz o seguinte: imagine esse menino aí, a gente preparando ele, o que ele não daria? E o meu amigo disse: antes que qualquer semente surgisse no meu coração, meu amigo disse assim: esse nós não podemos roubar de Jesus. Se em algum momento, fora de mim, iludido pela vaidade, eu pudesse pensar o seguinte: de fato, se eu estivesse trabalhando aí fora, eu ia estar ganhando muito dinheiro, estou aqui perdendo tempo sendo pastor, não é? Isso seria uma mera de uma ilusão, sabe por quê? Porque todos os dons e habilidades que eu tenho, eles não apenas foram cultivados e produzidos na igreja, como eles visavam produzir frutos para a própria igreja. Não fosse a igreja, era capaz de eu nunca ter conseguido falar em público na minha vida, de eu nunca ter conseguido me importar com ninguém na minha vida. A igreja é uma incubadora, onde nós desenvolvemos habilidades, e isso visa a própria glória de Deus e o próprio avanço do reino.